Seu meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Já estamos falando dos momentos finais da história e geografia bíblica, estamos falando das consequências do domínio grego, mais especificamente agora dos generais de Alexandre. A sua Bíblia, não sei se ela terá ou não esta história, porque esta história ela é contada num livro apócrifo, que é chamado apócrifo, porque muitos dizem que ele não foi inspirado pelo Espírito Santo, chamado Macabeus. Então, em algumas Bíblias existe esse livro apócrifo chamado Macabeu, e em algumas Bíblias não tem esse livro. Tá? Mas, de qualquer forma, a história nos conta isso, e nos livros, nas Bíblias onde tem, ela também fala sobre isso. Então, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor. De qualquer forma, a oração agora precisa ser feita para que o Senhor nos dê inspiração. Ora ao Senhor pedindo discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, porque esses acontecimentos realmente se fizeram reais, eles só não estão na Bíblia, nos livros normais de uma Bíblia evangélica, mas ela está em outras Bíblias. Tá? Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, estamos na sucessão dos reinos, na sucessão dos poderes, e estamos aí na herança desse domínio grego. Falamos a vocês que Ptolomeu dominou o Egito e, portanto, teve influência sobre os judeus numa determinada fase, mas Seleuco, que dominou a parte mais para cima, a parte da Síria, teve dominância e teve predominância numa outra parte. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mais especificamente, ele vai ter a sua história contada, esse domínio, né? Vai ter a sua história contada entre 200 a 163 antes de Cristo. E aí a gente já vai falar aqui dos Macabeus. É por isso que o livro apócrifo chamado Macabeus tem esta história para nós. Muito bem, o primeiro general, que era general direto mesmo de Alexandre, era Seleuco. Por isso ele foi chamado de fase ou período Seleucida, exatamente por conta dele. Ele se estabelece na parte da Babilônia, um pouquinho mais para cima, então, toda a parte oriental do Império de Alexandre, e ele faz uma guerra, logo no início, ele faz uma guerra contra Antígono, que estava naquela região ali de Ipso. Lembre-se que Alexandre já havia ganho esta batalha. E, de novo, Seleuco vai até a região e ganha a batalha, né, de Antígono. E ele começa a dominar uma parte grande da Síria. E tanto isto é que ele vai agora constituir uma capital, uma nova capital chamada Antioquia. Antioquia já é um nome conhecido do amado, né? Ele não dura muito tempo porque ele é assassinado por Ptolomeu Cirano, ou um dos ptolomaicos, né, que a gente viu um pouquinho antes. O seu filho, Antíoco I, agora, na verdade, ele começa a ter o nome de Antíoco, apesar de ser filho de Seleuco, ele tem o nome de Antígono. Ele é chamado Antígono I Sóter. Ele tinha como inimigo o Antígono II, porque o Antígono I havia sido vencido por seu pai na Batalha de Ipso. E ele agora tem o Antígono II, que é inimigo dele lá na Macedônia. E também Ptolomeu II, que é inimigo seu no Egito. Os povos que eram dominados, que faziam parte desse império, eram os gregos, os persas, os medos, os sírios. Todos esses nós já conhecemos, todos esses tinham história misturada com os judeus. Então agora os judeus pertencem
a este reino e, portanto, eles estão sofrendo a influência direta deste reino. E os indianos lá para frente, onde Alexandre não conseguiu conquistar tudo, que ele morreu antes. Seleuco II, portanto, filho, né, ele acaba sendo derrotado por Ptolomeu III do Egito. E ele vai disputar poder com um irmão seu chamado Antíoco Hierax. E ele perde ele ganha esta batalha, mas numa outra batalha ele acaba perdendo os territórios de Pérgamo. Aqui, ó, Pérgamo. Pérgamo, o Amado lembra lá nas histórias de Paulo, lá nas histórias das igrejas, das 7 igrejas, lembram? Das 7 igrejas. Então, Pérgamo aqui e a Galácia. Isso tudo era de Seleuco, mas ele acaba perdendo essa região toda aqui exatamente nesta guerra. Aqui, só para o Amado lembrar, Antioquia, aqui, ó, esta aqui é a cidade que era a capital. Tá? Antíoco III, chamado Antíoco o Grande, ele começa agora a dominar, né, ele sucede no poder e ele é realmente um grande estrategista, ele é realmente um grande guerreiro e ele mantém o reino, ele não perde esse reino apesar de todas as batalhas. A primeira batalha ele acaba perdendo, que é uma batalha de Ráfia, que fica perto de Gaza, lá nos filisteus, lá perto de Jerusalém, que a gente conhece. Ptolomeu IV do Egito morto, e quando Ptolomeu morre, ele vê uma chance agora de estabelecer com mais segurança o seu reino. E ele faz um acordo com Filipe da Macedônia, lembram, nós falamos no vídeo anterior, ele faz um acordo com Filipe da Macedônia para tomar dos Ptolomeus o Egito. Claro que isso não vai acontecer. E aqui, o que ele faz em relação aos judeus? Ele confere aos judeus uma liberdade de culto. Então, quando o Egito é derrotado, o Antíoco pode estabelecer como os judeus devem agir ou não. Então, como ele manda no lugar agora, ele diz aos judeus que eles tinham liberdade de culto, porque antes eles não tinham liberdade de culto com os ptolomaicos. Tá? E aqui eles brigam tanto que acaba Roma se envolvendo no conflito. A gente vai ver em 63, Roma toma conta de todo o território. Após ele, nós vemos Antíoco IV, e aqui é importante para nós. Por quê? Porque vai acontecer ao final a revolta dos Macabeus. Portanto, no livro apócrifo Macabeus é que vai ter essa história contadinha. Tá? Então, se o Amado tiver curiosidade, na internet você encontra, ou em alguma Bíblia você encontra esse livro. Tá? Ele tenta, olha, banir práticas judaicas. O que ele está proibindo? Ele está proibindo os hábitos alimentares, então todas aquelas restrições alimentares dos judeus, ele tenta interferir. Ele impede, ele proíbe o culto sob pena de morte, ele proíbe o culto, ele proíbe o respeito ao sabá, o descanso do sabá, sob pena de morte. E ele ordena que se faça dentro do templo de Jerusalém um altar para Zeus, ou, se preferir, Júpiter, porque às vezes está escrito Júpiter, às vezes está escrito Zeus. Depende de quem é escritor, se é em romano ou se é em grego. Né? Então, aqui era o principal deus dos gregos. Então, ele determina que um altar para Zeus seja feito dentro do templo. Ele consegue destruir todos os livros, os poucos que já existiam, ele destrói
todos os livros sagrados, exatamente para que o povo não conseguisse manifestar a sua fé. E aí Judas Macabeu começa a se insurgir. Ele começa a se insurgir e ele começa a ganhar espaço. Eles fazem uma guerrilha, a gente vai ver mais para frente, eles fazem uma guerrilha e ele começa a ganhar. Então ele ganha todo o território da Judéia, que está aqui, ó, Jerusalém está aqui, ele ganha o território da Idumeia. Herodes vai ser desta região aqui. Quando ele conquista a Idumeia, ele conquista a família, né, de Herodes, os pais, os antepassados de Herodes. Por isso que Herodes depois vai ter essa importância toda. Tá? Ele conquista aqui a Samaria, tá? Inclusive a Galileia, e aqui um pedaço da chamada Itureia e Trureia. Tá? Então, toda esta parte aqui acaba sendo conquistada por Judas Macabeu. Depois isso vai se estender. Ele morre exatamente nesta rebelião dos Macabeus. Então, eles se rebelam e logo em seguida ele acaba morrendo. Não pelos Macabeus, mas ele acaba morrendo. Antíoco V entra no poder e ele percebe que esta briga não vai levar a nada, então ele faz paz com os judeus e ele dá agora liberdade de culto para os judeus. E ele acaba sendo assassinado pelos soldados de Demétrio. Esse Demétrio I, era o legítimo descendente de Seleuco. Tá? Antíoco era um parente, mas ele não era o legítimo descendente. Então ele acaba sendo assassinado por um descendente correto, sucessor correto, né, que era Demétrio I. Logo em seguida, Alexandre Balas, que é mencionado no texto apócrifo dos Macabeus, ele usurpa o trono, ele toma o poder, né, e ele mata Demétrio I, e ele faz uma aliança com Jonatas Macabeu, e ele promete, para essa aliança dar certo, ele promete o sumo sacerdócio para Jonatas. E Jonatas faz isso. Tá? Então ele faz uma aliança. O filho de Demétrio I, Demétrio II, que era o verdadeiro herdeiro do trono, acaba matando Alexandre Balas, né? E depois ele vai assumir poder. Bom, no final eu tenho Antíoco VI, que confirma o sacerdócio de Jonatas e ele agora sim entrega a Samaria, Galileia, Gileade aos judeus para que os macabeus pudessem governar. Amém, amados? Bons estudos.